O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal. Não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal. Não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro.
De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos.
E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui.
De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte. Dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte. Dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele leva
Ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança, a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança, a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está
a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal. Não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está nos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, as criaturas nos seus olhos mostram temor ao Senhor, deveriam pelo menos, né? Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 28 do livro de Jó. Estou nesse canal gravando capítulo a capítulo, livro a livro, em cada vídeo. Então já consegui concluir os seguintes livros inteiramente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 29, vídeo anterior, capítulo 27. Valeu! O capítulo 28 do livro de Jó trata sobre, ou melhor, é a continuação do discurso de Jó, ou da resposta a Jó ao seu amigo Bildade, que se iniciou lá no capítulo 25, né? A resposta de Bildade, que na verdade o livro de Jó é um discurso, é um diálogo entre Jó e seus amigos. E hoje então capítulo 28, continuando aí a resposta deste homem. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios nas mais escuras trevas, longe das mordidas. Capítulo extenso esse. Longe das mordidas ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança a terra da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo, das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os seus tesouros dali.
Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo, não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com as safiras, o ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem o ouro puro, nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva. Olha que interessante isso aqui. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva.